aspecto é muito assim incaracterístico, são achados que você pode encontrar no Crohn, né? Na retocolite, né? Na gastroenterite, então não precisa dos dados clínicos para a gente fazer esse raciocínio, tá? Bem, diverticulite aguda é outra condição aguda, né? Esses divertículos, nessa diverticulite aguda, a gente são malformação, defeitos adquiridos. Tá? Então, você vai ter um ponto de fragilidade da mucosa e, através dele, né, vai haver uma herniação, né, das camadas mucosa e submucosa. Começa a haver impactação de material fecaloide aqui, né, com inflamação e contaminação. Tá bom? O que a gente vai ver no ultrassom? A gente vai ver um espessamento da alça, da parede, naquele lugar onde o divertículo inflamou. Há um predomínio da camada muscular, então geralmente essa alça fica espessada e hipoecogênica. Os divertículos inflamados vão aparecer como focos hiperecogênicos com artefato de reverberação ou sombra suja. Tá? Geralmente a gordura em volta vai estar inflamada e então vai ficar hiperecogênica, tá bom? Por isso que fica fácil de ver, né? A gordura fica hiperecogênica, a alça fica hipoecogênica, né? Então fica mais fácil de estudar essa alça do que uma alça normal, tá? Bem, microperfurações, macroperfurações são complicações que podem ocorrer na diverticulite, levando à formação de flegmão e abscesso. Lembrar que flegmão e abscesso são mais comuns do que peritonite. Tá? Então, apesar de ter uma alça que é uma perfuração de alça, né, a gente não encontra peritonite. Por quê? Porque essa gordura em volta vai lá e forma um bloqueio. Né, então, que impede a disseminação para a cavidade. Tá? Então, é mais frequente abscesso do que peritonite. Já foi questão de prova. Eventualmente, podemos ter formação de fístulas, né, para bexiga, vagina, pele e outras alças decorrente dessas perfurações. Tá? Bem, a apendicite epiploica, né, é uma inflamação, né, dos apêndices epiploicos, geralmente decorrente de torção, né? É uma alteração que é autolimitada, né? Então dali a uma semana, 10 dias vai melhorar. Geralmente, né, esses apêndices que torcem, né, e que dão apendicite são aqueles localizados à esquerda, adjacente ao sigmoide, né? E como é que a gente vai ver no ultrassom? A gente vai ver uma gordura inflamada. Na realidade, é um bolotão de gordura que inflamou. Né? Então, a gente vai ver como uma massa hiperecogênica, né? Não compressível, adjacente ao colo e sem fluxo ao Doppler, no ponto mais doloroso referido pelo paciente. Então, esse que eu falo que o paciente mostra para você a lesão. Você fala para ele onde dói, coloca um dedinho no lugar onde dói mais. Ele vai lá, aponta, aí você vai trocar seu transdutor por um transdutor linear, tá vendo? E aí você vai conseguir, então, definir, né, melhor aquela área, tá? Então, é uma gordura inflamadora. Diferente da diverticulite, né, que é um processo que começa na parede da alça, então, na diverticulite você também vê gordura inflamada, só que, né, na apendicite, o que a gente não vê? A alça espessada. Então, você vê a gordura branca inflamada, mas você não vê a alça espessada. Tá? Então, na diverticulite, você vê a alça espessada. Tá bom? Então, às vezes, se você tiver dúvida, ai meu Deus, será que é a diverticulite ou a apendicite? Procura a alça. Né? Na diverticulite, o processo começa na alça. Então, você vai ver um espessamento hipoecogênico, que eu falei, porque predomina a camada muscular, né? E o divertículo espessado, tá? Bem, o infarto mental, gente, o aspecto do infarto mental é muito parecido com o da apendicite, só que em vez de estar à direita, ele vai estar em vez de estar à esquerda, ele vai estar à direita, tá? Então, o infarto mental, ele é raro, devido à localização dele, que é à direita, né? Faz diagnóstico diferencial principalmente com apendicite. Tá? Ele ocorre mais em pacientes jovens. Esses pacientes vão apresentar dor no andar inferior do abdômen e sinais de peritonismo. Né? A teoria, né, de por que ele é mais frequente no lado direito.
Ó, um suprimento sanguíneo anômalo e frágil para o aumento inferior direito predisporia a infarto. Então, é um problema, uma anormalidade no suprimento sanguíneo para o aumento do lado direito. Por isso que ele é mais frequente lá. Tá? Assim como a apendicite, ele tem um curso autolimitado, né? Então, daí o diagnóstico correto, importantíssimo. Então, principalmente o que? Diferenciar de apendicite para que não seja feita uma cirurgia desnecessária. Tá? No ultrassom, o que a gente vai ver? Uma área ou massa de ecogenicidade aumentada, né? Sugerindo o que? Gordura inflamada. Vista superficialmente aonde? No flanco direito, e geralmente, gente, essa gordura, né, está em contato com o folheto peritoneal. E assim como a apendicite, a gente não encontra alterações, né, intestinais adjacentes, é só gordura inflamada, tá bom? Invaginação ou intussuscepção, a gente sabe que é muito mais frequente em crianças, né? É relativamente incomum no adulto. Quando você encontrar no adulto, você precisa, né, descartar que ele tenha algum tumor, né, funcionando como a cabeça de invaginação. Frequentemente esse tumor é um lipoma, né? Na criança pode ser desde uma adenite mesentérica, né? O que a gente vai ver no ultrassom? Anéis concêntricos, aqueles anéis em casca de cebola, representando as camadas parietais da alça de dentro e da alça de fora. Tá? Lembrar que nessa imagem aqui longitudinal, os americanos gostam de chamar isso de sinal do sanduíche, que até hoje eu não consegui entender direito porque parece sanduíche, para mim não parece, né? Mas na imagem longitudinal recebe essa denominação, sinal do sanduíche. Quando a alça invagina, ela pode levar um pouquinho que da gordura, né, perentérica, e aí a gente vai ter esse sinal que é chamado sinal do crescente, que nada mais é do que a gordura que invaginou junto com a alça, e no ultrassom vai aparecer hiperecogênico aqui com esse formato de C, tá? Bem, pneumatose intestinal é outra condição aguda que a gente pode encontrar. Na maioria das vezes, ó, não tem muito significado. É assintomático, achado acidental, né? Representam o quê? Bolsões de gás na parede da alça. Porém, naqueles pacientes que têm enterocolite necrotizante ou isquemia intestinal, eles têm uma grande importância clínica. Né? Porque eles estão indicando para você que ocorreu o quê? Necrose da mucosa da alça e com isso passagem de gás para a parede da alça. Tá? Não só para a parede da alça, como também pode ocorrer para o sistema vascular. Então esse paciente, né, começa a apresentar o quê? Aeroportia. Tá? Então quando encontra-se sinais de pneumatose em paciente com enterocolite necrotizante ou isquemia intestinal, é bom a gente olhar o fígado para ver se tem sinais de aeroportia, tá? Porque isso indica já necrose, né, de alça com passagem de ar, tá? Bem, adenite mesentérica. O que é a adenite mesentérica? A gente recebe bastantes pedidos, né, principalmente de crianças de pronto-socorro, né? E a inflamação desses linfonodos mesentéricos. E direto, né, a gente recebe lá o pedido, adenite mesentérica, apendicite, ou descartar apendicite, né? Então, por quê? Porque o tratamento é totalmente diferente, né? Então, é importante esse diagnóstico diferencial, tá? Bem, a adenite mesentérica, né, ela é muito mais frequente em crianças, né, e adolescentes. Depois de uma certa idade, a gente não encontra, né, com essa frequência. Essas crianças podem apresentar febre, leucocitose, diarreia, anorexia. Geralmente, né, a mãe conta para vocês que essa criança teve, né, um quadro viral antecedendo, né, aquela dor. Tá? IVAS, infecção de vias aéreas superiores, é um quadro de diarreia, vômitos, né? Então, apresentou um quadro viral. Tá?
Para fazer o diagnóstico de adenite mesentérica, a gente tem que ter pelo menos 3 linfonodos juntinhos, agrupadinhos, cada um, né, medindo mais que 0,5 centímetros, tá bom? Para fazer o diagnóstico de adenite mesentérica primária, né, então a adenite mesentérica primária é aquela que a mãe conta, teve resfriadinho, teve uma diarreia, aí você vai lá, você encontra aqueles linfonodões, muitas vezes eles predominam na região aqui de flanco fossílica e periumbilical, tá? Se o paciente tiver alguma outra condição, ele tem apendicite, tem doença de Crohn, se ele tiver alguma outra condição levando a aumento daqueles linfonodos, é uma adenite mesentérica, mas não é primária, tá bom? Então é secundária a apendicite, secundária a doença de Crohn, secundária a diverticulite, tá bom? Então quando você tem algum fator causal, uma condição aguda, levando a aquele aumento de linfonodo, aí já não é mais primário, tá? Então é uma adenite mesentérica secundária. Tá? Tá aqui. Dividida em primária, que é aquela inflamação benigna, autolimitada dos linfonodos, geralmente resposta a processos inflamatórios virais, mais frequente em crianças, né? E secundária, então, a apendicite, ileite, leucolite, doença de Crohn, né? Então, o diagnóstico de adenite mesentérica, gente, na realidade é um diagnóstico de exclusão. Você vai ter que ir excluindo, né, que ele não tenha nada dessas outras coisinhas, né, que estejam levando ao aumento dos linfonodos. Tá bom? Então, diagnóstico pelo menos 3 linfonodos agrupados, maiores que 0,5 centímetros cada um, sem condição inflamatória aguda, para a gente poder chamar de primário, tá? Para terminar, a gente vai falar de estenose, relembrar a estenose hipertrófica de piloro, né? A gente vai ter nessa doença uma hipertrofia aqui das camadas musculares do piloro e com isso o alimento não consegue progredir além do estômago, não consegue passar por aqui. É mais frequente, é observado aonde? Não é que é mais frequente, é observado, né? Em crianças de 2 a 8 semanas de vida, então primeiro e segundo mês de vida. Não adianta você pensar em estenose hipertrófica na criança de 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Não tem. Tá? Então, estenose hipertrófica é bebê, né, de 6 a 8 semanas. Essas criancinhas vão apresentar vômito em jato não biliosos. Não biliosos porque, assim como a comida não passa do estômago para cá, a bile não passa daqui para lá. Tá bom? Então, são vômitos em jato, é aquele alimento que não conseguiu progredir, que ele vomita. É aquela criancinha, o bebezinho que não ganha peso ou que perde peso, que pode apresentar sinais de desidratação, é aquela criança que está irritada, né? Eventualmente, a gente pode olhar e ver a peristalse gástrica, né? Quando o nenenzinho mama, né? A musculatura do estômago tenta vencer o obstáculo do piloro, né? E às vezes aquele peristaltismo pode ser visível e clinicamente, né, o piloro hipertrofiado ele pode ser palpável, é chamado